17, Rádio Nacional Brasília, 980 kHz, 50 mil watts. Com a chegada das mudanças de temperatura e o aumento das aglomerações, crescem também os casos de viroses. Elas atingem todas as idades e, embora muitas vezes sejam confundidas com uma gripe comum, podem causar bastante desconforto e exigir cuidados especiais. Para entender melhor esse cenário e se prevenir, acompanhe as orientações de um especialista. A gastroenterite viral, popularmente chamada de virose, é uma infecção intestinal causada por tipos diferentes de vírus. Diarreia aquosa, vômitos e febre baixa são alguns dos sintomas comuns. Então, essas doenças chamadas de DDA, doenças diarreicas agudas, 70% delas são causadas por vírus. 3 tipos de vírus especificamente: rotavírus, adenovírus e norovírus. Outros 20% são por bactérias, algumas bactérias até mais graves, do tipo salmonela. E 10% por alguns outros protozoários parasitas que podem estar na contaminação de alimentos e de água. Agora, é comum nessa época mais fria acontecer esse tipo de problema? E qual que é o fator que desencadeia esse tipo de problema também? Quando a gente acompanha ao longo do ano, é mais comum a gente perceber isso na primavera e no verão, porque as pessoas estão mais em contato com os ambientes, clubes. Então, epidemiologicamente, o maior número de casos acontece nesse período. Mas agora nós estamos enfrentando um aumento, principalmente devido a surtos em pequenos locais, como escolas, locais em que a gente tem os ancianatos ou instituições de longa permanência, asilos, em que esses ambientes as pessoas convivem e compartilham muitos objetos, então fica fácil ter um surto, uma disseminação descontrolada de casos em ambientes restritos. E a contaminação é rápida, né? Exatamente, a incubação é muito curta, ou seja, o período em que você tem contato com o agente etiológico e você desenvolve sintomas é cerca de 2 a 3 dias. Mas a pessoa continua eliminando ainda nos vômitos e nas fezes os vírus. Então ele tem grande facilidade de se alastrar. Por isso que é importante as medidas de prevenção, sobretudo vacina e medidas de higiene. Bom, dentro dessas medidas de higiene, por exemplo, ao manipular alimentos, que tipo de cuidado que a gente tem que ter? É aquele clássico, né, da saúde pública, que a lavagem das mãos ela é fundamental. Então, quando você vai ao banheiro, quando você sai do banheiro, quando você vai manipular algum alimento, é muito importante que você esteja com a mão bem higienizada. Mas não é só passar uma aguinha na mão. É importante que você possa usar um detergente ou um sabão, porque ele vai atuar na superfície de vírus e bactérias, eliminando realmente. Às vezes a pessoa pensa que, não, só vou molhar a mão ali, já lavei. Não, é importante usar um agente que possa remover sujidade e bactérias. A lavagem da mão é muito importante, mas também, como é uma doença orofecal, é muito importante a lavagem adequada dos alimentos e o cozimento de carnes, principalmente. Então, quem tem costume de comer carne crua, né, peixe cru, esses alimentos que não são aquecidos, eles podem manter ali presente vírus e bactérias. Então, o bom cozimento dos alimentos, a lavagem adequada desses e a preparação das mãos para a manipulação dos alimentos faz muita diferença nessas doenças. E normalmente a pia é o grande problema ali, né? Porque existe a grande quantidade de vírus ali, bactérias. A água sanitária é importante para isso, ou está sempre cuidando da pia, deixar tudo higienizado? Então, nessa manipulação aí de carnes principalmente, né? Então é importante que você separe, reserve um espaço na pia quando você está preparando os alimentos. É muito interessante que você faça uso de alguns insumos de desinfecção. O hipoclorito é um excelente elemento, principalmente quando você vai desinfectar frutas que você come com a casca. Por exemplo, a pera, quem come a maçã com casca, é importante que você higienize bem. Morango, uva. Também quando a gente pensa nas verduras, né, nas hortaliças, então alface, rúcula, é importante que a gente deixe de molho e coloque um pouco de hipoclorito, para que possa fazer uma desinfecção ali por cerca de 15 minutos, depois você enxágua. A ação do hipoclorito é muito eficaz contra vários tipos de vírus e bactérias. Não existe tratamento específico para a virose. A orientação principal é hidratação abundante. Geralmente a gente não tem remédio, a gente trata a prevenção da desidratação que pode levar à morte. E para isso a gente usa o soro. Então quando você vai preparar o soro, então você compra na farmácia o sachê e vai preparar o soro, é importante que a água seja água filtrada
ou fervida, principalmente quando ela não vem do sistema de abastecimento público, quando ela, às vezes ela é de uma região rural que você tem poço, então uma captação mais rural, você não tem a garantia que não tem coliformes fecais nessa água. Então é muito importante o tratamento dessa água com a fervura ou com a filtração. Em alguns casos pode ser recomendado também a cloração, ou seja, colocar um pouquinho de hipoclorito para eliminar a quantidade excessiva de coliformes que pode causar dano à saúde humana. E para quem já está no processo ali de desidratação, você repor esses líquidos é muito importante, que não você pode até ser uma causa fatal mesmo, né? Se existir um descuidado aí, né? Perfeitamente. Então, para você que está acompanhando aí, apresenta algum quadro ou já apresentou algum quadro de diarreia e vômito, nesses processos a gente perde muita água do corpo. E essa água, ela não é uma água pura, ela tem eletrólitos, ela tem substâncias, minerais que fazem com que todo o nosso sistema funcione adequadamente. Então uma pessoa pode, inclusive, se com uma imunidade baixa, falecer por conta de uma simples diarreia. Mas ela falece por quê? Pela perda de água e eletrólitos. Então é muito importante quando você tem o vômito ou quando você tem a diarreia, a reposição. Pode ser que a pessoa esteja vomitando tanto que ela não consiga ingerir pela via oral, pela boca, tudo que ela põe na boca ela vomita. Então nesses casos é importante procurar o pronto atendimento, porque aí você faz uma reposição via sangue, né? Uma reposição que a gente chama de endovenosa, para que você não perca tantos eletrólitos que podem levar à falência de órgãos vitais, como o coração, e também afetar a parte respiratória e levar crianças menores de 5 anos e idosos acima de 70 a óbito. Há casos de óbitos por doenças diarreicas, mas são totalmente preveníveis com a reposição de eletrólitos e água. Na dúvida é melhor procurar um médico, né? Exatamente. Então se você percebe que a criança está muito fraca, prostrada, um idoso, você percebe que a pele dele está ressecada, então que os lábios estão ressecados, pode ser um sintoma de desidratação grave. Então nesses casos a pessoa não está conseguindo, ela está vomitando tudo que ela põe na boca, então procure o pronto atendimento, lá vai ter o atendimento adequado, a medicação adequada e a reposição se for necessário, para que a gente evite óbitos de doenças muito preveníveis. E como vimos na matéria, a principal forma de prevenção contra as viroses continua sendo simples: lavar bem as mãos, manter a hidratação e procurar atendimento médico em caso de sintomas persistentes. E de 21 a 28 de agosto, a Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais promove uma série de atividades em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação tem como objetivo o reconhecimento e a valorização dos PCDs, bem como a conscientização de toda a sociedade sobre bandeiras como a inclusão social. Entre os dias 21 a 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Aqui em Varginha, a FUVAI terá várias atividades para a celebração da data. Bom, é uma semana muito importante para a FUVAI, porque é uma semana de conscientização das pessoas com deficiência. Então são várias atividades propostas pela Federação das APAES de Minas Gerais e atividades que nós também, como FUVAI, vamos fazer com nossos alunos, usuários, os familiares também. A gente vai ter um dia só de vacinação, uma campanha de vacinação muito bacana com os nossos alunos. A gente vai ter interações com a comunidade, ou seja, nossos alunos vão ter interações em certos dias com a comunidade, tanto fazendo pit stop ou aqui também na rua. E vai ter um dia só do colaborador, que a gente vai reservar para que a gente também capacite, conscientize os nossos colaboradores da importância de trabalhar com as pessoas com deficiência. E para encerrar a gente faz um dia festivo, um dia interativo, onde nossos alunos, usuários, eles vão ficar mais livres, com música ao vivo, com pipoca, e para realmente celebrar essa semana e essa inclusão na sociedade. A semana é muito importante para as pessoas deficientes e a instituição que as acolhe. É um momento de conscientização, promovendo a inclusão e o respeito. A FUVAI sempre espera essa semana. Por quê? Porque é uma semana que o aluno ele se sente muito incluído, porque ele é preparado. Então a gente conscientiza a tempo já essa semana. Os alunos agora eles já estão fazendo atividades para apresentar nessa semana. Os usuários também acima de 18 já estão realizando atividades para participarem junto com a comunidade dessa conscientização. A maioria das atividades é para os alunos e para os pais dos alunos também. Eles vão ser convidados em dias específicos. A comunidade vai participar, a gente fazendo pit stop da inclusão.
Então a gente vai sair, vai nas avenidas da cidade para que realmente eles percebam quão importante a inclusão desses alunos da pessoa com deficiência na sociedade. Neste ano, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como tema o projeto de vida como uma construção permanente, que ressalta a importância de garantir oportunidades e apoio contínuo para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. A Prefeitura de Varginha e a Secretaria Municipal de Saúde reabriram a sala de vacinas no Programa de Saúde da Família do Jardim Áurea. Além de aproximar os moradores do local de vacinação, a iniciativa também visa contribuir para o aumento da cobertura no Programa Nacional de Imunização no município. O atendimento de imunização da população foi reativado no PSF do Jardim Áurea. A sala de vacinas funciona de 7h30 às 10h30 da manhã e no período da tarde, entre 1 e 4h30. A vacinação de crianças e adultos ocorre de segunda a sexta-feira. A reabertura da sala de vacinas visa estender a cobertura vacinal em todos os quadrantes do município. O Programa de Saúde da Família do bairro Jardim Áurea está localizado à Rua do Barreiro, número 460, no bairro de mesmo nome. Esse PSF atende a moradores de toda a região.